Tentarei ser rápida. Já estamos em ritmo de Emily Anne. Começa amanhã. Bom, eu terminei de ler, como eu tinha me proposto terminar de ler, esse volume de 6 ensaios do Hermann Broch, Espírito e Espírito de Época, ensaios sobre a cultura da modernidade, e eu gostei. Eu não gostei tanto quanto eu gostei da ficção dele, né, A Morte de Virgílio, mas eu não esperava tanto, até porque, como eu disse quando eu comentei, né, o início da leitura desse livro, eu senti bastante dificuldade, embora eu tenha ficado um pouco consolada depois que eu vi aquele resenhista do Globo dizer que realmente é para a gente ler e reler os ensaios do Broch, porque ele tem todo, né, um fundo e uma familiaridade com conceitos, com escritores, né, com temas que a gente na nossa época já não tem. E muitas vezes não teve nenhuma formação acadêmica que nos permita aproveitar tanto quanto, né, poderíamos. Então eu gostei bastante. Eu marquei várias coisas aqui, inclusive uma coisa que ele repete em mais de um ensaio. Tem ensaios que falam de arte, das mudanças da arte no final do século XIX, e aí ele fala de pintura, fala de literatura realista e fala de música, né? A ascensão, no entender dele, da ópera nos finais do século XIX, que ele diz que vai ser uma arte que vai satisfazer aquele público, né? No caso, ele está falando especialmente o público de língua alemã, né? Aquele público que está mais voltado para uma arte decorativa e não aquilo que ele vai chamar de grande arte ou arte madura, que o Bro tem opiniões assim muito específicas sobre essas coisas, né? Grande arte, arte madura, né? Voltar para uma arte que na verdade é decoração, que ele vai falar que isso acontece muito no final do século XIX na arte. E que aí a arte que serve, né, a esse público muito condescendente consigo mesmo, né, muito autoindulgente, ele fala especialmente dos vienenses do final do século XIX, começo do século XX, será a ópera. Então ele fala sobre música, ele fala sobre pintura, ele fala sobre os impressionistas, ele fala sobre a literatura realista, né? Ele fala sobre alguns dos primeiros modernos, ele tem um ensaio todo sobre o Joyce, por exemplo, fala do Kafka mais de uma vez, e tem mais de um ensaio aqui em que ele repete essa visão dele, Broch, de que à medida que a arte se afasta de um centro espiritual, né, ela vai realmente perdendo o seu rumo, perdendo o seu fundamento. Isso é uma coisa na qual eu também acredito. Mas e tem mais coisas, mas eu não vou tentar comentar aqui, até porque ele aí vai aprofundando de uma tal maneira que eu, infelizmente, com meu parco conhecimento, não consegui acompanhar. O último ensaio eu tive muito mais dificuldade ainda, porque ele entra mesmo em questões políticas, e aí eu. Ah, não é minha praia, não gosto, acho muito chato. E aí eu voei muito nesse último ensaio, que ele inclusive vai falando sobre direito natural, direito em si, direito positivo. Eu lembrei da minha amiga Tayane lá no meu trabalho, falei com ela hoje, ó, li o último ensaio do livro tal, mencionei, né? Lembrei de você, porque ela está estudando direito, né? E ela disse que essa parte do direito é muito chata. Mas está aqui. Dei 4 estrelas porque eu não pude aproveitar tudo. Agora, o que eu consegui compreender, o que eu consegui apreender é muito bom. Depois, eu li também esse aqui que eu comecei no domingo. Eu fiz essa loucura, né? Já estava com um livro difícil, peguei outro livro difícil. A História da Alegria, do Adam Potke, que é um professor americano, pelo que eu entendi aqui. E ele é especialista em literatura do século XVIII, né? Mas aqui ele vai pegar, né, essa proposta dele, né, essa ambição dele de, entre aspas, historiar, né, a alegria. Ele vai procurar definir, né, e definir segundo vários autores, Aristóteles, né, Tomás de Aquino, Agostinho, muitos outros que ele vai citando, os estoicos. Então ele vai começar desde a Bíblia, como diz aqui na frente, né, até passar por a filosofia da época dos romanos, pela filosofia da antiguidade clássica, né, grega e latina, na verdade, pela Idade Média, e aí depois na Idade Moderna, com os românticos, ele vai se deter bastante sobre os românticos, e aí ele vai fazer conexões entre poesia
filosofia, mas especialmente poesia, né? No período romântico, fim do século XVIII, começo do século XIX. E depois vai falar de música e vai conectar a poesia com música e vai voltar ao tema da poesia, da filosofia e da música nos começos do século XX, quando ele vai falar da poesia do William Butler Yeats, né? Que eu não sabia exatamente, que eu li o Nietzsche há muito tempo, eu tenho que reler, que ele tinha sido um Nietzscheano, né? Ele vai falar do Nietzsche, vai falar do Wagner. É bem interessante, bem interessante. Para mim, tem um sabor muito especial os primeiros capítulos, quando o Podkey nos lembra que na Bíblia, né, no Novo Testamento especificamente, a alegria não é uma coisa que você busca, não é uma coisa que você recebe ou que você tem nesse ou naquele momento, quando você pratica um ato bom ou simplesmente quando você tem uma boa surpresa, né? Que essa é a definição simples, né, básica da alegria. É aquele surpreendente bom, né, que deixa você alegre. Mas a alegria é, como nos diz o Novo Testamento, e o Podkey nos lembra aqui, é um dom, é fruto do Espírito. Ou seja, você como cristão você já tem. Você não precisa buscar, você já tem. E aí ele vai falando, fazendo várias considerações aqui, ligando todas essas áreas que eu falei, né? Fé, então religião de um modo geral, né? Através da história, inclusive nos períodos mais arreligiosos, né? Ou liberais, que já é final do século XVII, todo o século XVIII, século XIX, começo do século XX, ligando com poesia, ligando com literatura, ligando com música, né? E com filosofia desde o princípio, quando fala da antiguidade clássica. Agora, eu achei que no último texto do livro, em que ele vai se deter mais sobre os românticos e depois sobre a música, né? A música do Wagner, especialmente, a música do Beethoven também, a parte final da Sinfonia Nona, né? Ode à Alegria, que é baseada numa poesia do Schiller. E depois falar do Nietzsche, né, escrevendo O Nascimento da Tragédia, e falar do Yeats, que foi um Nietzscheano, etc. Aí eu achei que o Podkey dá muita volta para chegar no tema da alegria, né? Nesse processo de historiar, interpretar, né? E mostrar como é que a alegria foi encarada, foi vista, foi percebida por todos esses autores, poetas, romancistas, filósofos, religiosos, teólogos, etc., ao longo da história, né? Desde a Bíblia até os começos do século XX. Só que eu achei que nessa parte final dos românticos para a nossa época, ele dá muita volta que ficou me parecendo que ele queria mais assim exibir o Edição, porque aí ficou mais enfadonho, ficou mais chato. E por isso eu não cheguei a dar 5, apesar de ser excelente. Eu dei 4 com essa ressalva, porque eu achei que no terço final fica cansativo. Ele dá volta demais e não se detém imediatamente na alegria. Ele fica fazendo muitas digressões. E eu fiquei desconfiada que ele fez isso um pouco para se exibir. Mas é muito bom, apesar disso. E foram os 2 livros que eu terminei de ler, que eu tinha me proposto terminar hoje, dia 31. E amanhã começa o mês da leitura mágica. E é só.